Prefeitura de Ribeirão Preto inicia o ano com liberação de estacionamento nas avenidas Dom Pedro, Saudade e também nas ruas do centro. A medida era uma reivindicação dos comerciantes que perderam vendas com a proibição que começou a ser implantada em 2023. Estacionamento liberado em trechos das ruas Visconde de Inhaúma e Barão do Amazonas, na região central de Ribeirão. A permissão, das 9 da manhã às 4 da tarde, com a cobrança de área azul, volta a atrair os consumidores. Que facilita a acessibilidade do centro, né? Porque a gente vem de carro, mas aí fica rodando atrás e acaba caindo nos estacionamentos. Eu acho que facilita, sim, a área azul, por mais que seja um valor simbólico, está ajudando. Ajuda bastante, mesmo porque o valor, ele é um valor menor, inferior do que você parar num estacionamento que paga R$30 uma hora. Então, para nós é melhor. Para os comerciantes, reivindicação atendida para começar bem o ano e superar os prejuízos que tiveram com a proibição. É uma ótima notícia, mesmo porque havia uma dúvida se manteria de forma permanente ou não. Soubemos pelo novo prefeito, realmente será mantido as vagas de veículos, né, na área azul. Isso é muito bom para o comerciante. A única coisa que nós vamos pedir agora é que aqui na Visconde havia um bolsão com umas vagas de umas 50 motos. E esse bolsão, não sei se também não sabiam se manter ou não, ele não retornou. E os motociclistas estão pedindo para que voltem a ter vagas para as motos aqui na Visconde de Inhaúma. A Associação Comercial e Industrial também comemora a liberação das vagas. O cliente vai chegar com mais facilidade até nós, lojistas, tem a tranquilidade e o conforto de encontrar as vagas. Detalhe, em alguns locais existe a área azul, então detalhe aos horários, como funciona, porque cada local tem uma particularidade e com isso a gente consegue faturar um pouco mais. Porque houve muito prejuízo nesse tempo todo. Sem dúvida, as obras impactaram negativamente, não só o plano mobilidade, macrodrenagem, a obra da 9 de julho, isso foi causando uma série de impactos negativos. E o que a gente vem tratando com o poder público agora, a nova equipe do Ricardo, é ter o diálogo e fazer com que eles possam ouvir um pouco mais a nossa proposta e trazer soluções para minimizar cada vez mais o impacto negativo que foi nessa reta final das obras. O estacionamento também foi liberado aqui na Avenida Dom Pedro, das 9 da manhã às 4 da tarde. Além da permissão nesse período, também outra novidade é que será implantada área azul na via e retirada das ruas no entorno. Isso é muito importante para o comércio, para fomentar, tendo em vista que aqui há uma via de ligação entre centro e bairro. Muitas pessoas estão passando para ir para o seu trabalho ou retornando e usa a avenida para comprar, para consumir. E com esse estacionamento rápido, a parada rotativa, o cliente vai poder parar, consumir, voltar para o seu carro e ir para o seu destino. Isso é importante para a retomada do comércio, tá? E, ao mesmo tempo, vai ter o equilíbrio que não vai atrapalhar o ônibus. Os corredores de ônibus continuam, ao mesmo tempo em que os consumidores também poderão parar os veículos na avenida dentro do horário liberado. Facilitou bastante, tanto de ambas as partes, tanto para os clientes como para os comerciantes, né? E a gente achou muito bom, tá? Isso aí foi perfeito. Isso aí facilita muito, né? Na hora de parar, estacionar, para chegar no comércio. Então, quando fica o estacionamento em volta dos bairros, isso aí prejudica bastante, né? Para a gente é ótimo para poder estacionar, que a gente até pede emprestado ali o estacionamento do posto para a gente poder fazer as compras aqui. E para os comerciantes mais ainda, porque eles perderam muitos clientes e a maioria acabou até abandonando um pouco a avenida aqui. A gente vê muito prédio com aluga-se, né? Porque não tem condições mesmo a pessoa vir e estacionar para fazer suas compras. Foi para impulsionar o comércio novamente que o prefeito Ricardo Silva revogou a proibição e liberou o estacionamento em corredores de ônibus de Ribeirão logo depois da cerimônia de posse. O que nós tivemos foi uma queda de 40% na movimentação de muitas avenidas, entre elas a Dom Pedro, entre elas a Saudade. E eu acredito que dá para compatibilizar a questão do corredor de ônibus com o interesse da cidade econômico, do comércio, geração de empregos. Então, o que nós vamos fazer? Em algumas avenidas e analisar cada uma em separado, mas agora de pronto, Saudade, Dom Pedro, Barão aqui no centro, nós vamos permitir a parada durante o dia
e vamos fazer com que o corredor funcione no horário de pico, que é onde é importante para que o funcionário chegue no trabalho mais cedo, para que quando ele sair também do trabalho, chegue em sua casa mais cedo, com mais agilidade. O que nós não podemos é continuar com a veia principal da cidade, que é o nosso comércio, o nosso setor de serviços, sofrendo tanto, inclusive com obras que se arrastaram, que pararam, basta ver a 9 de julho, e a gente não tomar providência. Então, a primeira providência já é essa tomada agora. Gislene Lopes para o Jornal da Clube. Sobre as recentes adequações na sinalização na região do centro, a RPMob informou que realizará uma vistoria técnica nas ruas para avaliar a implantação de novos bolsões para motos. Ao vivo, no nosso núcleo de jornalismo, está José Rita Moreira, consultor econômico. Bem-vindo aqui, Moreira, que seja um ano proveitoso aí para todos nós, abençoado. A volta das vagas do estacionamento nas avenidas Dom Pedro, Saudade, ruas do centro também muda o cenário econômico depois de muito prejuízo para os comerciantes, na sua análise, Zé Rita. Boa tarde. Boa tarde, André. Boa tarde a quem nos acompanha. Um feliz 2025 aos amigos da Clube. André, com certeza, né? Nós temos uma cultura que foi quebrada aqui do acesso fácil às lojas de bairro, ao centro da cidade. Tá? Então, acho que houve uma medida extrema de fechar todos os estacionamentos e criar o corredor dos ônibus. E, da mesma forma, a gente vê agora também uma medida extrema de liberar tudo, né? Como a gente está vendo aí nos horários previstos. Eu acredito que o prefeito vai fazer um estudo dirigido para cada uma das regiões que nós estamos falando aqui, para ver o contorno, né? Aquela história do cobertor pequeno, né? Descobre a cabeça, cobre os pés e vice-versa. Então, a gente precisa realmente criar uma situação aí de harmonia com o comércio, principalmente que sofreu bastante. Mas eu acho que é uma medida interessante, sim, que está acontecendo aqui. Precisamos resgatar esses consumidores que tinham perdido o hábito de comprar nos bairros e no centro, para eles poderem vir e mostrar que pode estacionar agora, viu, André? Zé Rita, a proibição de estacionar, mais as obras de mobilidade fizeram comerciantes fecharem as portas, houve muita demissão de funcionários. Qual teria sido o impacto para toda a cidade quando a gente analisa esse contexto todo? Muito grande, André. Apesar de ter registrado um pequeno aumento aí nas vendas do comércio, era para ser muito maior, porque, como já dissemos aqui nos microfones da Clube, em outras situações, tem a briga com a internet, as vendas, compras pela internet, tem os shoppings, tem uma série de dificuldades. Além disso, dificuldade de mobilidade no centro da cidade, não tem onde estacionar, as obras. Tudo isso são componentes desastrosos aí para um momento em que o comércio precisa tanto de ajuda, né, para poder se fortalecer como se espera. Eu acho que essas medidas, sim, elas devem repercutir positivamente, como eu disse, espero que haja um estudo aí nos próximos 90 dias, né? Até porque é comum que os novos governantes cheguem com medidas de impacto, né, para poder sensibilizar a população, não está errado. Enfim, mas essa medida extrema foi tomada, mas eu espero que ela seja devidamente analisada para estudar a melhor forma de contornar esse problema, viu, André? Os corredores de ônibus continuam, inclusive, com prioridade nos horários ali de maior movimentação, mas o consumidor também ganhou, então, espaço, agora pode estacionar em locais onde antes não podia. Esse equilíbrio é necessário numa administração, né, Zé? E aí eu vou até além, né? Por que isso não foi feito realmente na administração passada? Pois é, André, você tem toda a razão. Nós estamos resgatando a cultura, né? Porque os bairros começaram a desenvolver seus núcleos comerciais para que as pessoas não precisem se deslocar até o centro da cidade e para reter esse consumidor ali no bairro, né? Ribeirão cresceu muito e isso é comum, a gente vê aí a Vida da Saudade, Dom Pedro. E essa questão dos ônibus aí, da falta de estacionamento, afugentou com certeza alguns consumidores. Nós estamos resgatando essa cultura de permitir que o consumidor vá fazer as suas compras do bairro, por que não no centro também, porque as pessoas se acostumaram a fazer dessa forma, foram criadas dessa forma. Eu acho difícil que haja uma reversão no curto prazo, então eu acho que essa medida está resgatando uma cultura que já existia, viu, André? O que ainda é possível ser feito para fomentar ainda mais o comércio de Ribeirão Preto? Um comércio forte, mas que dá para ser mais forte ainda, né? Nós não podemos ter uma mentalidade de Europa, né? Achar que tudo aqui, que o serviço público de transporte funciona mil maravilhas, que todo mundo pode deixar o carro em casa
e de se deslocar de transporte público. Não é assim que acontece, né? Então, até se tivéssemos um transporte público de melhor qualidade, poderia até ser, mas ainda não é assim. Então, essa convivência, né, entre os automóveis e os ônibus aí, ela vai continuar acontecendo. O ribeirão pretano gosta de andar de carro, gosta de andar de moto, ele quer facilidade de chegar e estacionar próximo ao seu local. Então, a tendência realmente que nesse primeiro momento possa haver essa retomada, né, do resgate efetivamente desses consumidores. Mas, insisto, imagino que em 90 dias, pelo menos, o prefeito deve, com a sua equipe, deve estar fazendo um estudo para poder viabilizar, equilibrar essa situação, para tanto facilitar a vida dos ônibus, quanto dos moradores e dos comerciantes, né? O Sincovap fez um trabalho excepcional nesse sentido aí também, permitindo que essa medida fosse tomada. Enfim, todos na mesma direção e eu acredito que vamos ter sucesso em breve, viu, André? Consultor econômico José Rita Moreira, agradeço a sua presença aqui com a gente no Jornal da Clube mais uma vez. Um abraço e até a próxima, Zé. Muito obrigado, André. Um abraço a todos.